Fala galera, professor Juliano aí com vocês novamente. E a nossa videoaula de hoje, pessoal, é uma videoaula sobre um assunto do sexto ano, também pode ser utilizado para a primeira série do ensino médio, que são as teorias sobre a origem da vida na Terra. Vamos lá? Bom, pessoal, então nós temos algumas explicações mais comuns e corriqueiras para explicação, para compreensão, melhor dizendo, sobre o surgimento da vida na Terra, né? Uma das mais conhecidas que nós temos, principalmente se tratando do mundo ocidental que o Brasil se encontra, é o criacionismo. O que é o criacionismo? Qual a origem dessa explicação, né? Vejam que ela não é uma teoria científica, ela é uma explicação religiosa. Professor, tem diferença? Sim, porque ela é uma explicação dogmática, certo? Ela é uma explicação que a gente tem crenças religiosas embutidas, ela é uma explicação, inclusive, que se origina lá do Antigo Testamento, né? Então, o que a gente tem de base para a teoria criacionista hoje em dia é basicamente a Bíblia, um livro específico que é o Gênesis, né? Portanto, teoria criacionista, o que ela significa? Criacionista vem de criação, de que alguém criou a vida, né? Então, segundo essa teoria, quem criou a vida? Deus. Deus criou a vida, o universo e tudo mais, né? Que inclusive é o nome de um título de um livro do Douglas Adams, né? E, bom, Deus criou tudo. E aí na Bíblia nós temos a explicação, no livro do Gênesis, explicando direitinho isso daí com alguns trechos. Presta atenção aqui no que eu vou ler para vocês. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Gênesis, lá no nosso primeiro livro da Bíblia. Então, aí a gente tem a explicação, vendo que Deus criou tudo, criou a terra, criou todos os animais, com uma característica importante que é o ser humano, homem e a mulher dominando sobre isso tudo, né? Qual a explicação que a gente vai ter sobre isso, por exemplo, durante a Idade Média? Compreendendo a terra como sendo o centro de tudo ainda, né? Porque se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é claro que Deus vai fazer a sua imagem e semelhança, o seu filho, a sua criação suprema, a sua criação maior, que no caso é o ser humano. Essa criação tem que ficar no centro do universo, concorda comigo? Se Deus criou tudo, ele vai deixar no centro a sua principal criação. Portanto, é dessa maneira que na Idade Média eles ainda vão justificar a Terra como sendo o centro de tudo. Os terraplanistas de hoje serem da bola, que isso daí não é tipo de pessoa para você discutir, tá bom? Então, a teoria criacionista basicamente vai dizer isso, que Deus criou o mundo, né, 6 dias, no 7º ele descansou, e essa é a teoria que a gente chama de criacionista. É uma teoria religiosa, não é uma teoria, é uma explicação religiosa, né? E várias outras religiões vão ter a sua explicação. Essa é a nossa explicação judaico-cristã, beleza? Porém, pessoal, a teoria científica que nós temos é a teoria evolucionista, certo? O evolucionista vai partir daquela ideia, claro, hoje em dia muito mais bem desenvolvida, muito detalhada pelos novos pesquisadores que nós temos aí no século XXI, com as ideias do Big Bang, com a explosão acontecendo lá há 13,3 bilhões de anos atrás, essa explosão que deu origem a tudo, e aí a Terra surgiu ali basicamente a partir de 5 bilhões de anos, ok? E a partir daí a vida foi passando por um processo de evolução. E nós temos duas principais teorias chamadas de teorias evolucionistas. Qual o contexto de surgimento dessas teorias? O contexto do século XIX. A ciência estava se desenvolvendo cada vez mais, né? Nós não tínhamos ramos do conhecimento tão delimitados como a gente tem hoje, tão bem definidos. Coisas que nós tínhamos de um campo de pesquisa naquela época, hoje em dia estão em outro, vão se mesclando, porque a ciência ela não era tão bem dividida ainda, né? E as duas explicações principais, duas explicações do chamado evolucionismo, na verdade que são explicações que vão tentar dizer o porquê que existem tantas espécies de seres vivos na Terra, são o lamarckismo e depois o darwinismo.
evolucionismo parte da ideia de que ocorre uma evolução. Isso é o Darwin quem vai desenvolver depois, né? O Lamarck vai trabalhar com a ideia de por que é que existem tantas espécies diferentes. Ele quer arranjar uma explicação lógica, científica, entre aspas, para a época, tá? Lembra, essa época de século XIX, nós não temos ainda o desenvolvimento da genética. O Mendel vai desenvolver os estudos com as suas ervilhas nesse mesmo período também, só que demorou muito tempo para que essa teoria também fosse aceita, né? Então o Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, um francês, um pesquisador que na época a gente chama de naturalista, né? O biólogo de hoje em dia, ele vai dizer o seguinte, ele vai desenvolver duas leis, né, para entender como que as espécies têm essa variabilidade tão grande. E vamos pegar um exemplo clássico da girafa que eu vou colocar para vocês verem. Olha só, segundo o Lamarck, a girafa vai ter o seu pescoço comprido dessa maneira que ela tem, porque na região em que ela vivia, existiam os alimentos melhores apenas no topo das árvores. Portanto, essa girafa ela tinha que estar esticando esse pescoço para poder alcançar esse alimento. Claro, se ela não se alimenta, o que vai acontecer? Ela vai morrer, evidente. Então a girafa ela teve que ficar esticando esse pescoço dela para poder alcançar as melhores folhas da copa das árvores. E as girafas que conseguiram ir esticando esse pescoço conseguiram se alimentar. Portanto, a girafa esticou esse pescoço e os descendentes, os herdeiros dessa girafa que esticou esse pescoço maior, já vão nascer com esse pescoço comprido que a girafa desenvolveu. Certo? Então você tem lá duas girafas que foram desenvolvendo o seu pescoço. Uma delas conseguiu alcançar os frutos lá em cima, as folhas lá em cima das árvores, e a outra não conseguiu esticar o pescoço. O que aconteceu com a que não esticou? Morreu. Portanto, sobreviveram apenas as girafas que ficaram com o pescoço comprido. E é assim que ele chegou à ideia da chamada lei do uso e do desuso. Olha, ela explica sozinha. Quanto mais você usa, mais esse seu membro vai se desenvolver. Quanto menos você usa, menos ele se desenvolve. De novo, por exemplo, da girafa. Ela usou muito o pescoço. Por isso o pescoço foi crescendo, 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 conseguiu se alimentar, portanto as outras girafas vão nascer também com o pescoço comprido. Certo? Mas por que elas vão nascer com o pescoço comprido? Por causa de uma outra lei que ele desenvolveu, que é chamada lei da transmissão de caracteres adquiridos. Certo? A girafa adquiriu esse caractere do pescoço desenvolvido, por isso os seus descendentes vão nascer dessa maneira. De novo, para nós hoje em dia é um tanto quanto estranho você analisar a evolução do pescoço da girafa dessa maneira, porque a gente tem a genética e a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Então a gente tem que tentar fazer uma viagem atemporal, analisar o Lamarck no século que ele está envolvido, que é o século XIX. Ok? Então, lei do uso e do desuso, conforme mais você usa, mais se desenvolve, e lei da transmissão dos caracteres, adquiridos. Adquiriu esse caractere, portanto, os herdeiros serão assim. E assim ele explicou porque, por exemplo, a girafa tinha esse pescoço desenvolvido dessa forma. Já percebe uma coisa importante, a relação que o ambiente vai ter nesse processo. Né? De certa forma, um exagero é um certo determinismo geográfico que a gente tem agindo dessa maneira. Ok? Depois dessa explicação do lamarquismo, a gente tem uma outra, que é a que a gente tem até hoje, que é o chamado darwinismo, criado lá pelo inglês pesquisador Charles Darwin e pelo Wallace, seu outro colega pesquisador também. O Darwin também era um naturalista, lembra que a gente não tem a ideia de biólogo nesse momento ainda, e o Charles Darwin vai fazer as suas pesquisas por meio da comparação de fósseis. Ele vai perceber que fósseis de animais muito diferentes tinham estruturas semelhantes. E a partir dessa comparação desses fósseis, ele vai desenvolvendo a sua teoria, né? Que é o evolucionismo muito mais desenvolvido por ele, muito mais cientificizado, né? Ele vai teorizar realmente a ideia da evolução. Né? E o Darwin diz o seguinte: o mais apto ao ambiente vai sobreviver. E o mecanismo que ele chama é a chamada... O mecanismo que ele chama é a chamada, a redundância, né? O mecanismo que ele desenvolve é a chamada seleção natural. No que é baseado essa pesquisa do Darwin? Tem o livro aqui? Cadê? O Darwin escreve, então, depois, essa obra dele chamada A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, ou A Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida, que é considerado até hoje um dos livros mais influentes da história da humanidade. Ok? O que ele diz então, pessoal? Voltando para aquele mesmo esqueminha da girafa. Olha esse daqui.
temos ali então nesse exemplo nosso, na primeira figura, temos 3 partes da figura, analisa ela em sequência. Na primeira etapa nós temos 3 girafas, ok? 2 dessas girafas já têm um pescoço maior e uma tem um pescoço um pouquinho mais curto. Em um cenário, em um ambiente em que o alimento vai estar disponível apenas no topo dessas árvores, certo? Ó a Megzinha lá, minha cadelinha. Voltando então, galera. O Darwin, ele vai desenvolver, vai estar inserido também nesse contexto do século XIX, vai fazer o mesmo questionamento que o Lamarck. Por que a gente tem tantas espécies diferentes de animais? Qual a origem dessas espécies? Né? Por isso que a gente tem o nome do livro, A Origem das Espécies, ok? E por meio das comparações de fósseis de animais ali distintos, ele percebe inclusive semelhanças. Né? Você pega, por exemplo, a comparação dos 5 dedos que a gente vai ter na mão com a asa de um morcego, você tem uma estrutura semelhante, claro que é muito diferente, só que com estruturas muito próximas umas das outras, certo? E aí então, ele também vai se questionar sobre isso e vai desenvolver a sua teoria. Vamos lá. De novo, imagina em um ambiente que você tem ali 3 girafas, tá? 2 delas com o pescoço comprido. Uma delas com o pescocinho um pouquinho menor, como vocês vão ver aqui na imagem, tá? E nesse ambiente nós temos a disposição do alimento apenas no topo, na copa das árvores, tá? Então, é esse o cenário que a gente tem. 3 girafas, 2 com o pescoço comprido, uma com o pescoço curto e o alimento disponível apenas no topo, tá? E se você está achando um pouco redundante tudo que eu estou falando, é por causa que o foco é nós aqui do 6º ano. Se você está da primeira série do ensino médio assistindo, tudo bem. Mas a gente tem que repetir, porque a gente tem que gravar de uma maneira diferente muitas vezes para a galerinha do 6º ano. Beleza? Então, as 2 girafas desse cenário que eu descrevi para vocês, que têm o pescoço maior, conseguem se alimentar. Porque elas já têm o pescoço maior. Ok? Segundo quadrinho, a gente tem aqui apenas 2 girafas que estão vivas, né? Quais são elas? As 2 que tinham o pescoço comprido. A girafa que tinha o pescoço menorzinho, o que aconteceu com ela? Morreu. Tadinha, que dó, né? Fazer o quê? Qual foi o motivo disso ter acontecido? O motivo foi de ela não conseguir se alimentar. Por que ela não se alimentou? Porque ela tinha o pescoço curto. E as 2 outras girafas que já tinham o pescoço comprido conseguiram sobreviver. Portanto, apenas as girafas nesse ambiente que já tinham o pescoço comprido conseguem sobreviver. Ok? Esse mecanismo que a gente teve agindo é a chamada seleção natural. Foi um ser humano que chegou lá e matou a girafa do pescoço curtinho? Não, foi a natureza agindo no meio disso tudo. Ela selecionou. Apenas as 2 com o pescoço comprido vão sobreviver. A de pescoço curto não, porque ela não está apta a esse ambiente, porque não tem alimento para ela. Professor, mas e se ela se abaixa e pega o alimento que está no chão? Ela está no meio termo. Ela não é nem não ser tipo um cavalo que é pequeno e consegue se alimentar de vegetação rasteira, e também não é a girafa. E daí se ela se abaixa, ela fica vulnerável ao ataque de presas. Portanto, se ela quisesse fazer isso, se conseguisse, ela acabaria morrendo também. Né? Então essas girafas que só vai sobreviver nesse ambiente, as girafas que já têm o pescoço maior. Ela foi esticando o pescoço durante a vida? Sim ou não? Não, elas já nasceram com esse pescoço maior, uma predisposição que possibilitou a elas a sobrevivência nesse ambiente que elas estavam inseridas, certo? Então a chance dos herdeiros, dos filhotes dessas girafas terem também esse pescoço comprido é uma chance muito maior. De novo, entende que aqui o Darwin não faz ideia do que é DNA. Pensa na angústia desse cara. Se ele estivesse vivendo hoje em dia, ele conseguiria perceber isso. Nós temos um conhecimento do genoma extremamente desenvolvido. Naquela época, não. Né? As ideias vão surgir lá com o azão-azinho, lá as ervilhas verde e amarela do Gregor Mendel, certo? O padre lá que vai pesquisar sobre isso. E aí, as girafas que têm o pescoço maior... Professor, mas qual que é o motivo dessas girafas terem esse pescoço maior? Alguma alteração genética, uma mutação mesmo que aconteceu por algum motivo dentro do DNA que fez com que essas girafas já nascessem com o pescoço maior e graças a isso elas sobreviveram. Essa é a seleção natural. Professor, é só a girafa que passa por esse processo? Não, todo ser vivo passa por ele, inclusive nós, seres humanos. Né? Nós também passamos por esse processo de evolução. A gente não é o que é hoje desde sempre.
né? Nós passamos por um processo evolutivo que nós temos aos nossos antepassados, com aquela pergunta clássica, com aquela afirmação: ah, professor, então você está querendo dizer que a gente veio do macaco? E se a gente veio do macaco, por que ainda existe macaco nos dias de hoje? E essa pergunta eu respondo para vocês na nossa próxima aula. Ok, galera? Então não se esquece. Explicação religiosa, criacionismo, Deus criou tudo. Depois a teoria evolucionista, o Lamarck vai dizer da lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E o Darwin desenvolve a seleção natural. Ok? Tchau, galera. Até a próxima aula. E se cuidem aí, fiquem em casa tranquilinhos nessa quarentena. Forte abraço.